Olá, seja bem-vindo ao nosso canal ABC do Espiritismo. E quem não me conhece, eu me chamo Alusca Carneiro e fico imensamente grata a você que está me acompanhando, o canal, que assiste meus vídeos, né? Eu tento passar uma didática muito boa, assim, para quem está acompanhando, né? Aquela didática simples, as pessoas elogiam muito, você explica bem, detalha. Eu não gosto de usar muito termos rebuscados, muitas coisas muito complicadas. Existem canais que eles detalham mais, explicam mais para quem tem interesse em aprofundar no assunto, né? Mas aqui é uma didática simples, fácil e rápida. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso segundo vídeo sobre a playlist ABC do Espiritismo, abordando o tema colônias espirituais. Eu expliquei no vídeo passado diferença de umbral, trevas, né? Colônias superiores, colônias do Cristo. Hoje a gente vai falar sobre propriamente as colônias espirituais. Na codificação, Kardec não citou muito, né, essas colônias espirituais. Não existe muito isso na codificação a respeito dessas colônias, né? A gente depois foram vendo em algumas literaturas, foram aparecendo relatos dessas colônias espirituais, que são cidades que funcionam acima da terra, certo? São cidades que elas funcionam acima da terra, né? É a primeira vez, assim, na literatura espírita que houve conhecimento sobre colônias espirituais foi a obra Nosso Lar, né? O best-seller espírita, o livro mais vendido, o livro espírita mais vendido, e lá ele relata a vida na colônia Nosso Lar, que é uma colônia espiritual que fica acima da cidade do Rio de Janeiro e algumas cidades adjacentes. As pessoas, eu vou morrer por estar Nosso Lar, mas Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica na umbral, não é uma colônia super superior. Existem muitas outras colônias superiores, como eu expliquei, existe a maioria das colônias ficam no umbral, mas existe colônias nos planos superiores, em menor, porque como a Terra é habitada para a maioria das pessoas, então um grau evolutivo de médio a baixo, então é mais normal que existam colônias espirituais mais no umbral do que nas colônias, nas esferas superiores. Existe a gradação. A colônia vai subindo, né? Vai subindo, vai subindo. Quando você vai se elevando, você vai frequentando. Eu estou assim, eu posso ir para uma colônia no umbral. Quando eu melhorar, eu vou para uma colônia superior. Existem pessoas que a gente viu lá no livro, a mãe de André Luiz foi visitar André Luiz no Nosso Lar, mas ela morava numa colônia espiritual hiper superior ao Nosso Lar. Então foi o primeiro romance que explicou sobre colônias espirituais. Mas depois a gente soube, né, que Ivone do Amaral Pereira, eu falei com vocês, né? Quem quiser assista lá a playlist lá do livro lá sobre o suicídio. Fugiu agora a memória de um suicida, né? Do nosso Camilo Cândido Botelho, Camilo Castelo Branco. E ela recebeu essa psicografia desse livro a partir de 1925. Ela achou uma coisa extraordinária, achava que ela estava recebendo intuições de espíritos zombeteiros. Eu não acreditava que aquilo pudesse acontecer. Ela guardou o livro, né? E a gente acompanhou lá a trajetória do livro. Quando André Luiz, né, publicou, passou essa Nosso Lar através de Francisco Cândido Xavier, aí a Ivone publicou, o tanto que Memória de um Suicida foi publicado depois de Nosso Lar, mas ela recebeu essa psicografia antes do Nosso Lar. Então, desde 1925, o Camilo Cândido veio falar sobre colônias espirituais, né? Onde ele estava lá na colônia Maria de Nazaré. A gente falou sobre isso lá, né? Então, essas colônias geralmente ficam no umbral. E como é que funciona? Cada cidade tem uma colônia espiritual. Se a gente for levar em conta, existe aqui no Brasil nós temos mais de 5 mil municípios. É imensamente possível. 5 mil colônias espirituais para cada município. Município de 2 mil pessoas tem uma colônia espiritual. Existem os polos. É igual ao estado. Estado fulano tem 300 municípios. Estado ciclano tem 1000 municípios. Então, assim, tem, por exemplo, Nosso Lar. Tem Nosso Lar e tem as cidades Rio de Janeiro e subjacentes. Então, aquelas cidades que estão no Rio e perto delas é abrangida por Nosso Lar. São Paulo tem uma colônia abrangida na região metropolitana de São Paulo. A gente vai falar sobre algumas colônias. E assim sucessivamente. Existe uma colônia que ela abrange um estado ou algumas cidades, 2 estados, 3 estados.
funcionam mais ou menos assim, a didática é igual ao Estado, né? E como eu expliquei, existe tanto o esporte civil para o Brasil como para o resto do mundo. Não vamos pensar que existem as colônias espirituais no Brasil, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, certo? Tanto que a colônia espiritual que foi citada em Memória de um Suicida fica na Península Ibérica, que abrange Portugal e Espanha, que era o nosso escritor português, né, Camilo Castelo Branco, ficava naquela região. Então, todas as cidades espirituais funcionam nesses polos. Seu país tem, na Ásia tem, no Oriente tem, né, na Austrália tem. E a gente vai falar só do Brasil mais para frente, né? Eu vou citar algumas poucas aí. Né? E essas colônias, como eu expliquei, quando as pessoas são resgatadas, elas vão para as colônias espirituais, certo? Ou também quem morre, não é obrigado, se eu morrer hoje eu tenho que ir para um umbral. Tem pessoas que morrem e vão direto para as colônias espirituais, depende muito do grau evolutivo de cada pessoa, não é obrigatoriamente morro, tenho que ir para um umbral. Posso ir direto para uma colônia espiritual, do umbral ou até superior, vai depender do grau evolutivo de cada pessoa. E essas colônias espirituais funcionam igual uma cidade. Lá existe o governador, lá existem prédios, lá existem os polos, é igual uma cidade. A gente não vê as secretarias de seus secretários. Lá funciona da mesma forma, certo? As pessoas são acolhidas. E eu expliquei, tanto no nosso lado, tem explicando, Violetas na Janela, eu expliquei, falei sobre esse livro. E ela explica o funcionamento. As pessoas são acolhidas, as pessoas trabalham. Elas não recebem dinheiro, elas recebem bônus horas. As pessoas trabalham, recebem bônus e elas usam aqueles bônus horas como elas querem. Visitar parentes, adquirir uma casa, porque existem casas, entendeu? Eu posso morrer, comprar uma casa com meu bônus horas e lá eu coloco minha família todinha, certo? Para viver comigo naquela casa. E às vezes as pessoas reencarnam, vão para a Terra, cumprem lá 50, 100 anos e voltam para a mesma colônia, ou às vezes vão para outra, certo? Esse aí é o polo. E assim, as colônias algumas existem diferenciações de uma para outra. Existem colônias para as crianças, existem colônias que tratam certos tipos de problemas, né? Para determinados problemas existem as colônias específicas, mas no geral elas atendem crianças, idosos, tem escolas, não tem, mas existem escolas sim no plano espiritual. Existem auditórios, teatros, existe palestras. Às vezes as pessoas que estão no plano agora, às vezes eu posso dormir, me desdobrar e assistir uma palestra no nosso lar. Ou em outra colônia espiritual. A nosso lar é mais famosa, mas a gente existe várias outras. Eu também li um livro baseado sobre Alvorada Nova, né? Aquela famosa colônia onde a irmã Sheila e o Caia Bachuta, que administra essa colônia, tem, né, essa colônia, a gente vai falando sobre, quando eu for citando. Então, é primordialmente isso. As pessoas vão e lá elas passam tempo, é o chamado erraticidade. A erraticidade é o período que você fica entre uma encarnação e outra. Eu morri e eu passei 50 anos na colônia, estou na erraticidade, que eu vou voltar. Então, quem não vai mais para a erraticidade são os espíritos superiores, eles não estão mais na erraticidade, eles não precisam mais voltar. Voltam se quiserem em missão. A gente vai explicar um vídeo. Vou fazer um vídeo disso, depois que a gente falar sobre as colônias espirituais, vamos falar um vídeo falando sobre missão, expiação e provas, porque as pessoas misturam muito isso. Então, nessas colônias as pessoas são atendidas, tem hospitais, as pessoas lá, elas recebem tratamento de passe, existe uma infinidade. Existem câmeras para passe, existem locais de atendimento, médicos, existem fluidoterapias em salas que as pessoas recebem fluido, existe uma infinidade. Se eu for citar todos os que tem todas as colônias, principalmente aqui no Brasil, vamos passar uns 10 vídeos falando. E lá existe o famoso aeróbus, né? O famoso aeróbus que foi falado no nosso lar. As pessoas pegam o transporte para se locomover dentro da região ou fora, né? A pessoa pega o aeróbus lá em nosso lar para sair de um local para outro, né? Um deslocamento. E lá as pessoas
elas se reúnem para cumprir missões. A gente vê muito isso nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, nos livros de André Luiz, na coleção. Eles se juntam para cumprir missões. Então sai aquela caravana da colônia e vai para a terra cumprir missão. Entendeu? Ou às vezes as pessoas estão aqui, se desdobram, a equipe recolhe a pessoa para visitar um filho que faleceu numa colônia espiritual. Então existem lá as colônias específicas, né? E trabalham especificamente, mas no geral elas têm atendimento para pessoas, tem fisioterapia, tem um atendimento em escolas, tem tudo. Eu já, como citei, Nosso Lar, você pode ler os livros de Nosso Lar, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, Violetas na Janela, o próprio Memória de um Suicida. Então vocês entenderam, então existe um polo, vamos dizer, aqui da literatura espírita, foi catalogado 58 cidades, mas ela geralmente funciona muito naquela região norte, a região do sul, sudeste, centro-oeste. Algumas literaturas citam algumas coisas do nordeste, às vezes a pessoa diz, eu, que moro aqui no nordeste, na Paraíba, eu não sei para onde eu vou, porque até agora a literatura não explica alguma cidade espiritual que tem acima onde eu estou, mas com certeza tem, porque não é só 58 cidades espirituais no Brasil, tem algumas a mais. A literatura citam mais aquelas no norte, no sul, sudeste, algumas no norte e algumas no nordeste. Como eu expliquei, ela abrange uma região de estados ou cidades. Mas às vezes a pessoa assim, você pode ser um estrangeiro, mas está vinculado à sua, por exemplo, você pode ser um francês e está vinculado à França. Se você morrer no Brasil, não quer dizer necessariamente que você vá para uma colônia do Brasil, você pode ser para uma colônia da França, e você tem um vínculo afetivo com a colônia de lá. Entendeu? Então eu posso também ser uma brasileira que mora na França, morro lá e ser transportada para uma colônia espiritual no Brasil. Não é necessariamente que você tenha que ir para a colônia espiritual onde você mora. Pode ir depende do seu grau evolutivo, depende do tipo de problema. Se você tem um problema respiratório, um problema de drogas, então existem as colônias espirituais especialistas em pessoas com problema de drogadição. As pessoas, então tudo isso, isso foi o resumo que a gente fez, como funcionam as colônias espirituais. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre as colônias espirituais, principalmente as do Brasil, vou citar algumas de fora, certo? Esse aqui é o nosso último vídeo do ano de 2024, né? Daqui a uma semana nós vamos estar dentro do Natal. E eu quero desejar imensamente a vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para vocês, porque depois desse vídeo a gente só vai se reencontrar 1º de janeiro, né, que eu posto sempre dia 1º e dia 15. Né. Um Natal imensamente feliz a vocês. Antes de pensar, façam retrospectiva da vida de vocês, o que vocês fizeram de bom, o que vocês precisam melhorar. E tenha a noção que o Natal, vocês preguem um amor, a caridade e ajudar as pessoas. Não é errado vocês viajarem, fazer um Natal, uma ceia em família, mas tenham muito isso dentro de vocês. Desejar um bom Natal às pessoas, ajudar o próximo, né? A gente tem muitas campanhas de Natal e a gente tem possibilidade de ajudar durante o ano todo, né? Mas geralmente as pessoas se concentram muito nesse período de fim de ano. Né? E às vezes as pessoas dizem, eu não gosto muito do Natal, eu fico muito triste. Quem tem às vezes problemas de familiar, problemas de saúde, problemas na família, desavenças, realmente intensifica um pouco, né? Porque é um período de confraternização, de união entre as pessoas. Mas não fique triste, não se compare, porque às vezes as pessoas se comparam muito com aquela youtuber, aquela pessoa que ela fez uma ceia grande, ela viajou não sei para onde. Nem sempre aquela pessoa que exibe aquilo está feliz, entendeu? Agradecer a Deus por estar viva. Se você não está passando um momento bom de saúde, problema financeiro, agradeça da mesma forma. Isso é um aprendizado, uma lição a você, certo? E não se fique imbuída naquela coisa, né, consumista, materialista do Natal. Se lembre que isso é uma fase. Às vezes as pessoas fazem aquele monte de plano, minha vida foi 2025 vai ser isso, vai ser... Dia 1º de janeiro a vida vai estar a mesma coisa que dia 31 de dezembro, dia 20 de dezembro, dia 1º de janeiro de 2024, fevereiro de 2024. Então toda hora é dia de se melhorar, é dia de fazer planejamento, é dia de avaliar o que você fez de certo e de errado.
Entendeu? Então, eu desejo imensamente Feliz Natal, um próspero ano novo para vocês, e a gente se encontra, né, novamente dia 1º de janeiro de 2025 com a terceira e última parte sobre as colônias espirituais. Fique com Deus. Quem falou aqui foi a Lúcia Carneiro. Amém.